Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Tudo bem? Glória a Deus. Que estamos bem. Passamos por janeiro. Vivemos fevereiro. Chegamos em março. Esse dia eu estava em casa e a Mirella conversando e ela falou assim: mãe, esse negócio de ter meta de vida faz a vida andar mais rápido, né? Eu falei, parece. E aí eu fiquei pensando, né, sobre quando a gente tem um destino, né, quando a gente tem objetivos na vida, e aí a gente fica realmente contando o dia, contando o mês para que tudo aquilo ali, né, aconteça. E nós vivemos janeiro, mês de autoridade, fevereiro, mês de paternidade. Em março a gente ficou meio em dúvida. Porque o pastor Maurício, ele falou duas coisas na mensagem, dentre, né, o desenrolar da mensagem, teve duas coisas que ele bateu muito na tecla, que foi instrução, né, que Deus nos daria instrução. Quem lembra disso? E ele falou no final da mensagem, ele foi falando sobre fé. E ele falou sobre fé. Quem lembra? Quem tem a semente ainda, gente? A gente tem a semente? E viver por fé, irmãos, não é uma tarefa fácil. E essa semana eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, olha só, esse negócio de viver por fé não é legal, não. O Senhor, falei, Jesus, dá um papo no Pai aí, conversa com ele aí, fala pra ele que esse negócio de fé é uma coisa meio complicada. Porque tem hora que a gente cansa um pouco, né? De acreditar. Mas a Bíblia diz que, lá em Hebreus, que da fraqueza tiraram forças. Então a gente precisa entender que viver por fé é de fato ter uma vida consistente e uma vida persistente naquilo que o Senhor ele tem para fazer, né? É acreditar em todo o tempo. Fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, a convicção daquilo que eu acredito que eu vou viver e que eu vou ver, né? Então olhe para esse teu vizinho e diga para ele: não esmurece não. Você hoje consegue olhar para a trajetória da sua vida, de quando você aceitou Cristo, claro, e perceber que o seu nível de fé hoje, ele está maior do que quando você conheceu a Cristo? Que hoje você consegue passar por situações que em outro tempo você não passaria? Que em outro tempo você ficaria preso, chorando e lamentando? E hoje você consegue romper aquilo dali e viver? Isso é fé. E é a fé que vai crescendo dentro de nós, nos fazendo conhecer mais o Senhor e saber que em meio à adversidade, como o pastor estava contando aqui, falando, as coisas vão romper e vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Então, para essa noite, queridos, o Senhor, eu fui ler, né, sobre o que estava escrito no resumo que fica na página do Instagram. E eu me atentei a algo lá e eu achei muito interessante. E eu falei, Senhor, eu acredito que se a gente partir daqui, a gente entende essas instruções, né? E lá estava escrito sobre organização, sacrifício e instrução. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse ela no livro de Josué, capítulo 1. E vamos entender alguma coisa nesse capítulo 1 para a nossa vida, para esse
primeiro domingo do mês de março. E eu acredito que Deus tem grandes coisas para fazer nesse mês de março, amém? Eu acredito que Deus, Ele tem um mover para a nossa vida nesse mês de março. E a gente precisa ficar atento àquilo que o Senhor, Ele tem para fazer, Ele quer fazer e quer organizar na nossa vida. Josué capítulo 1, verso 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Caminha agora um pouquinho. Verso de número 16 diz assim: Então responderam a Josué dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Caminha um pouquinho. Capítulo 3 diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partirei vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não chegues a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou os sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante. Eu pulei algum versículo que eu não estou me lembrando. Olha cá. Eu tô meio lerda hoje, tá, gente? Dá pra perceber, né? Vamos lá. Eu fiquei pensando essa semana, durante essa questão de instrução. E quando a gente fala sobre instruir, fala sobre transmitir conhecimento ou a formação de uma determinada habilidade, um ensinamento ou um treinamento. Então, quando nós falamos sobre instrução, e eu acredito que foi isso que o Senhor quis nos fazer entender quando a palavra do terceiro dia, aonde o pastor Maurício Ayala ministrou sobre nós, e ele estava falando sobre instruções que o Senhor nos daria para vivermos o ano de 2023.
E aí, olhando para esse contexto de instrução, eu fiquei pensando em Deus, que texto que a gente poderia se utilizar para que esse entendimento pudesse se manifestar a nós a tal ponto de entendermos o que o Senhor requer de nós nesse mês de março. Então, quando nós falamos de instrução, a gente fala sobre conhecimento de causa. E aí esse texto, ele traz algo muito interessante para nós, porque ele vai ser transmitido como um texto de algumas informações e de uma sequência daquilo que o Senhor, Ele quer realizar e Ele quer fazer. Porque o que está acontecendo aqui nesse cenário é a voz de Deus sendo manifesta a Josué para dar uma sequência àquilo que havia sido começado em Moisés. E aí o texto, ele vai trazer uma informação para nós. Olha, Josué, o meu servo Moisés, ele é morto. Só que agora eu preciso dar continuidade àquilo que eu prometi a Abraão, aquilo que eu prometi a Isaac, a Jacó, aquilo que Moisés fez quando libertou o povo de dentro do Egito. Agora alguém precisa dar continuidade para que possa levar esse povo até a terra que eu tenho dado como herança e como promessa. Então, quando nós olhamos para essa questão de instrução, é Deus trazendo uma palavra de conhecimento para que venhamos dar continuidade acerca da obra que Ele já começou na nossa vida. E aí esse texto aqui é Deus falando para Josué: Josué, um ciclo se encerrou, mas eu estou colocando sobre você um ciclo novo, mas com continuidade. Então, olhando para a nossa vida nessa noite, a palavra de conhecimento, a palavra de instrução que Deus está nos dando, é que nós temos uma promessa, é que nós temos uma palavra, é que nós temos a palavra de continuidade. Então Deus está dizendo para nós nesse mês de março, no ano de 2023, no ano de mobilidade, no ano de expansão, Ele está dizendo: no mês de março não é hora de parar, não é hora de desanimar, não é hora de enfraquecer, é hora de parar, olhar e entender o que eu posso fazer para dar continuidade na minha vida, para obter a promessa. Porque se alguém morre, e o texto aqui vai dizer, no capítulo 34 de Deuteronômio, que o povo estava em luto. Irmãos, e quando eu fui lendo aqui a morte de Moisés, eu comecei a chorar e eu falei: Deus, é tão complicado entender a tua forma, a tua maneira de fazer as coisas. Porque um homem que aceitou ouvir a tua voz, quando saiu de uma sarça que estava pegando fogo, e o Senhor disse para ele: olha, tem um povo preso, tem um povo oprimido, tem um povo cansado. Ele ouviu a tua voz de destino, ele se posicionou, e ele foi lá e libertou o povo, caminhou com o povo no deserto, com a promessa de entrar numa terra que manava leite e manava mel. E aí agora, os últimos dias dele, é o Senhor dizendo: Moisés, sobe cá, contempla
com os teus olhos, porque os teus pés não vão pisar lá. E eu fiquei chorando porque eu fiquei pensando em alguém que lutou tanto, alguém que pelejou tanto, que andou com um povo, que andou com um povo rebelde, que sentiu dor na alma por um povo que não queria caminhar e um povo que lutava contra Deus. E aí agora Deus olha para ele e fala: ei, Moisés, essa promessa você não vai viver. Aqueles que estão vindo depois de você vão viver. Sabe o que nós precisamos entender nessa noite, queridos? Que é parte do que o pastor Carlos estava ministrando aqui. A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus precisa ser tão profundo de entender que há coisas que a gente vai plantar, mas não vai colher. Mas nós vamos deixar semente na terra para quem vem depois de mim colher. Então entende uma coisa nessa noite: há coisas na sua vida que você não vai colher. Mas não é por isso que você tem que andar de qualquer maneira, porque a forma com que você andar aqui, a forma com que você estiver posicionado aqui, é a forma com que os teus filhos vão te ver, é a forma com que os teus amigos vão te ver, é a forma com que os teus parentes vão ver, é a forma com que os teus irmãos em Cristo vão ver. E talvez você não vai colher, não vai pisar, mas quem está vindo depois de você vai ter a certeza de que vai pisar, vai entrar, vai colher, porque você preparou o caminho. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. É uma coisa que eu falo aqui, que eu sou consciente de que há coisas que eu não me projeto para viver, porque eu prefiro deixar semente para os meus filhos colherem. E era isso que estava acontecendo aqui. E o povo agora está em luto. Irmãos, coisa triste é perder alguém da família. Coisa triste é perder um amigo. Coisa triste é perder um líder espiritual. Coisa triste é a gente saber que alguém se foi e que a gente não vai ver mais, e que a gente não vai ter mais contato. Há pessoas que por causa da perda entram em depressão. Há pessoas que por causa da perda sofrem, porque o luto é dolorido. E aí agora nesse contexto aqui, Deus entra em cena e fala: Josué, chega de luto. Moisés já foi. Moisés já morreu. Tem um povo inteiro aí que precisa caminhar para frente. Tem um povo inteiro aí que precisa caminhar. E o que você vai fazer agora, Moisés, é mudar o ciclo da vida dessas pessoas. E aí o que nós precisamos entender nessa noite, querido, que a palavra de conhecimento, a palavra de ensino para a nossa vida, é quando Deus fala para Josué: eu estou mudando vocês de ciclo. E você precisa se posicionar agora. Você precisa se levantar agora e passar o Jordão. E passar o Jordão. E aí eu fiquei parada aqui olhando para a palavra. E literalmente, queridos, uma coisa que nós temos falado muito aqui, o pastor acabou de declarar aqui. Se nós não estivermos bem resolvidos aqui dentro, os nossos pés não caminham em direção àquilo que precisa, para onde nós precisamos ir. Então Deus está falando a mente de Moisés. Deus está falando agora a inteligência de Moisés, de Josué. Deus está falando com Josué: Josué, olha só, Moisés era o meu servo e ele morreu. Se dispõe agora e passa o Jordão. Ele está dizendo assim: olha, eu sei o que a tua alma está sentindo, eu sei o que a tua alma está vivendo nesse momento. Só que agora você precisa agir com a tua mente e entender que você precisa passar esse Jordão.
O que o Senhor está querendo nos ensinar nessa noite, queridos, que para mudar de ciclo, eu preciso deixar sentimentos antigos, que para eu mudar de ciclo, eu preciso abandonar algumas coisas do passado, que para eu mudar de ciclo, eu tenho que parar de sentir com a dor daquilo que eu vivi ou aquilo que eu perdi. Se nós vivermos, queridos, aprisionados ao que sentimos, nós não vamos chegar. E o que tem que comandar a sua vida não é o que você sente, é o que você pensa sobre o que você sabe. E o que Elias está dizendo aqui é: olha, passa o Jordão. Eu preciso, nessa noite de instrução, nesse mês de março, olhar para onde eu não posso voltar, olhar para onde eu estou e focar para onde eu preciso ir. O problema, queridos, é que a gente fica vivendo muitas das vezes olhando para a dificuldade que passou, olhando para trás, posicionados naquilo que estamos vivendo, aprisionados com o que a realidade está dizendo e não conseguimos focar naquilo que o Senhor está dizendo. E viver por fé é focar lá, não aqui. Viver por fé não é olhar com o olhar do que a realidade está dizendo, é focar no que a palavra diz. E Deus estava dizendo para Josué: Josué, tem um Jordão pela frente. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, o mar vermelho você já enfrentou com Moisés. Agora viva a tua experiência de enfrentar o Jordão que eu estou te dando pela frente. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Não é mais sobre o que você viveu, é sobre o que você vai viver. Não é sobre o lugar que você está, é sobre o lugar que eu quero te colocar. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para ampliar, para trazer transformação na nossa mente, de nos fazer entender que não é sobre aonde estamos, é sobre aonde iremos. Só que, irmãos, a verdade é que para chegar dá trabalho. Dá trabalho. E aí, às vezes, talvez você pense: eu não cheguei, eu não alcancei, não aconteceu. Se não for pelo suor e pelo trabalho, a gente não sai do lugar. E a gente precisa ter disposição, porque a palavra que o Senhor vai dizer para Josué aqui, fora o texto que o pastor já disse, que todo lugar que nós pisarmos a planta do nosso pé, Ele tem nos dado, porque Ele prometeu para Moisés. Sabe o que Deus está dizendo aqui para Josué? Josué, não é sobre vocês, é sobre o que eu prometi. Irmãos, a fidelidade de Deus nunca vai ser sobre nós, é sobre Ele. A fidelidade dEle não é porque a gente é bom, não é porque a gente jejua, não é porque a gente ora, não é porque a gente faz campanha. A fidelidade dEle é exatamente por quem Ele é. O que nós precisamos entender é que o que nós fazemos nos mantém posicionados para receber aquilo que Ele disse a respeito dEle mesmo em nós. Entende isso? Então o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite, o que eu prometi para Moisés, e aí a gente olha para trás, o que prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, é sobre a promessa que Ele fez. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Não é sobre as nossas dificuldades, não é sobre as nossas debilidades, é sobre a palavra que Ele já liberou sobre nós. Aí Ele está dizendo para Josué: Josué, você precisa tão somente ser forte e muito corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Ele está dizendo: Josué, você já foi ensinado, agora dá continuidade. Josué, você já sabe o que precisa ser feito,
Agora só dá continuidade. Mas ele está dizendo, você precisa ser muito corajoso. Por que Deus está liberando essa palavra para Josué? Porque a alma de Josué está abatida pela morte de Moisés. Então ele está dizendo, olha, ele foi, o ciclo virou, agora é com você. Aleluia. Deus está dizendo, é com você. Teu pai, tua mãe, quem foi antes, já foi, agora é você. É você que precisa estar posicionado em força. É você que precisa estar posicionado em coragem. É você que precisa estar posicionado em acreditar que tem uma terra, que tem uma promessa. E a pergunta hoje é: qual esforço você tem feito para passar o Jordão? Qual a força você tem empenhado na tua promessa? Qual a força você tem empenhado nos teus projetos? Qual a força, qual a coragem que você tem tido dos desafios? Porque o Senhor está falando com ele, ó, é questão de força e coragem. É questão de força e ousadia. Ele está dizendo, olha, pega firme com esse povo e avança esse Jordão. Pega firme com esse povo e encara o desafio do Jordão. Deus está dizendo, você sabe como é passar pelo mar. Com Moisés, ele tocou com a vara e o mar se abriu. Agora você segue com o povo porque você vai atravessar. Mas qual é o nível da tua força? Você acorda todo dia de manhã para trabalhar e qual é a força que você tem empenhado no seu trabalho? Porque sobre a força que você empenha no projeto, sobre a força que você dedica no teu trabalho, é sobre o que o céu está vendo para poder te responder na terra. Aleluia. Então a instrução, o ensinamento que Deus está dando para Josué é dizendo para ele, olha, Moisés passou, esse ciclo passou na sua vida. O que você aprendeu com ele, você traz, mas não lamente o que já foi. Agora é hora de você caminhar. Agora é a hora de você entender que como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Quando eu olho essa palavra, irmãos, como eu fui com Moisés e serei com você, Josué só está vivendo o que está vivendo e só recebe essa palavra porque Josué era servo de Moisés, era combatente com Moisés, aprendeu com Moisés. Aí a pergunta que o Senhor te faz, ou eu te faço, ou que nós fazemos nessa noite, ou o alerta que fica de colocação para você nessa noite, é que com quem você anda diz muito sobre aonde você vai chegar. Porque se ele não tivesse se colocado em submissão a ser servo de Moisés, ele não estaria agora recebendo uma palavra de mudança de ciclo, de encorajamento, de ânimo para seguir em frente. Então a palavra que Deus coloca para a nossa vida nessa noite como entendimento, qual é o nível das pessoas que nós temos colocado ao nosso redor para nos sentarmos à nossa mesa e aprendermos? Qual é o tipo de amizade que nós temos? Qual é a liderança que nós estamos nos submetemos? Se estamos nos submetemos a ouvir e aprender? Porque quando nós falamos e olhamos para esse contexto aqui, ele está dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Porque eu vi o seu trajeto do lado de Moisés, porque eu vi você aprendendo com Moisés, porque eu vi você andando lado a lado com Moisés.
e porque você estava andando lado a lado e aprendendo. E é por isso que agora eu te chamo e eu te coloco à frente agora. E como eu fui e falei com ele, assim eu estou falando com você. É sobre o relacionamento que nós temos tido, com quem eu quero andar. E a gente precisa aprender, irmãos, que isso faz todo sentido na nossa vida. Com quem você anda vai dizer muito em quem você vai se tornar e aonde você vai chegar. Porque se você anda com alguém que não tem fé, você vai ficar sem fé. Se você anda com alguém que não gosta de vir para a igreja, vai chegar uma hora que você também não vai querer vir para a igreja. Porque você acaba sendo influenciado por aquele meio. E eu já vi gente desviar por causa de amizade. Por quem decidiu colocar do lado para andar. E a gente precisa decidir com quem quer andar. Para a gente saber aonde a gente vai chegar. Você está entendendo isso? Amém? O Senhor está dizendo assim, olha, guarda a lei, guarda a palavra. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Essa semana eu até escrevi umas coisas aqui no meu bloco de notas. Eu ia publicar, mas eu fiquei com preguiça. Tava tudo escrito, era só copiar e colar, né? Mas eu... sei lá. Mas olhando para essa palavra essa semana, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, eu fiquei analisando algo que eu tinha escrito. E eu vi alguém com uma vida completamente mundana liberar na legenda de uma foto assim: glórias a Deus por tudo que estou vivendo. Mais ou menos assim. Eu fiquei parada olhando para a foto, para a vida da pessoa. Fiquei olhando glória a Deus. E naquele momento, irmãos, eu fiquei pensando. E fiquei olhando conforme a palavra. Dar glória a Deus é muito fácil. O coração pode até realmente estar dando glória a Deus. A preocupação é que a causa pela qual estava se dando glória a Deus não condiz com a palavra. Então, se não condiz com a palavra, Deus não recebeu a glória. E aí a preocupação que se tem que ter é não andar nem para a direita, nem para a esquerda, se não for conforme a palavra. Porque o coração está sendo enganoso. Enganoso em que sentido? Eu estou dando glória, então tá tudo bem, porque eu estou me disponibilizando a dar glória. Mas se a vida não condiz com aquilo que diz a palavra, o Deus da glória não recebeu a glória. Então nós temos que ter a preocupação, não é de dar glória a Deus, é se Ele está recebendo a glória que eu estou dando a Ele. Se a vida que eu estou levando está condizendo com a glória que Ele merece. Aleluia. E isso me preocupou, porque nós estamos vivendo um tempo de uma geração que está andando como se Deus não fosse santo e fosse obrigado a receber tudo que as pessoas querem dar para Ele. E quando a gente olha para a palavra, Deus está dizendo para Josué: olha para a lei, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, caminha conforme
está dizendo, para entrar na terra tem uma regra, para entrar na terra tem uma conduta, para entrar na terra tem uma direção, e não é conforme você quer, é conforme a minha palavra diz. Aleluia. E aí, irmãos, nós precisamos ter o cuidado de não ser conivente com esses glória a Deus. Pastora, conivente? Como assim? Quando eu concordo. Quando alguém me conta e eu glorifico junto, sabendo que a vida não condiz com glória que está dando e que Deus não está recebendo. E isso nós precisamos ter o cuidado para isso não influenciar a nossa vida, para andarmos por esse mesmo caminho de achar que Deus tem que fazer como a gente quer, na hora que a gente quer e da forma que a gente quer. Nós precisamos entender, queridos, que a Bíblia, ela está aqui e ela foi escrita e deixada para nós, para ser vivida, não para a gente ficar escolhendo. Hoje eu vou escolher viver isso aqui, amanhã eu escolho viver isso aqui. Não! Ela é regra de vida. E se ela é regra de vida, eu não posso escolher o que eu quero viver, a parte que eu quero viver. Porque se eu ficar escolhendo, eu não estou dando prioridade ao meu Deus, e Ele não é o Deus da minha vida. Aquele que a palavra diz que eu tenho que amar sobre todas as coisas. É sobre todas as coisas. Não desvia nem para a direita e nem para... Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. O verso 11, a palavra vai dizer que Josué dá ordem aos príncipes do povo e diz para eles: olha, passa no meio do arraial e fala para eles ajuntar comida, porque dentro de 3 dias a gente vai passar o Jordão. Nós vemos Deus dar a instrução, o ensinamento para Moisés, para Josué, sobre: vocês precisam ir. Muda de ciclo. Olha quem está ao redor e libera a palavra para quem está ao teu redor. E agora Deus está dizendo para ele: organiza, porque a gente agora vai passar. Deus dá a instrução de como vai passar, a coragem que ele precisa ter, a força que ele precisa ter, para agora ele receber a palavra de organização. Irmãos, quando a gente fala de organização, a gente fala sobre planejar e prover o necessário. Olha que interessante. Aí Deus está dizendo para Josué: Josué, organiza o povo, manda eles ajuntarem comida, porque daqui a 3 dias a gente vai romper para o Jordão. Está dizendo: olha, daqui a 3 dias a gente vai, então junta essa comida, porque vai levar um tempo para a gente chegar, para a gente poder passar. Quando eu olho para essa questão de organização, queridos, e eu falei até aqui um pouquinho no início, quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente aprende a ser organizado, porque Deus é organizado. Deus, Ele não vai falar uma coisa hoje para a gente fazer amanhã. Se o que é grande que Ele quer fazer, Ele vai trazer o projeto para nós e vai fazer com que a gente se organize para aquele projeto acontecer. A gente é que tem ideia repentina, da noite para o dia, quer fazer as coisas. O Senhor não. Então Ele está dizendo: olha, daqui a 3 dias a gente vai partir. Então nesses 3 dias, fala para eles organizarem a comida. Quando eu olho para esse texto, para esse momento aqui, a gente precisa entender como igreja, como filhos, como servos, e compreender que nesse mês de março,
O Senhor está nos dando a instrução, o ensinamento e a oportunidade de organizar nossa mente, de organizar os nossos sentimentos, de organizar a nossa vida para a gente caminhar, porque tem um Jordão pela frente. E sem organização, Deus está dizendo, não tem como avançar, não tem como romper, não tem como ir. Porque se você não estiver organizado, vai faltar comida no meio do caminho. Se vocês não tiverem ajuntado comida suficiente, vocês vão perecer no meio do caminho. Então Deus está dizendo para nós, olha, tem um Jordão pela frente, tem uma promessa pela frente, mas como é que a tua mente está organizada para viver? Como é que os teus sentimentos estão organizados para viver? Como é que a tua vida financeira está organizada para viver? Como é que o teu ministério está organizado para viver? Tudo tem um tempo. A gente não pode se atropelar no tempo. Quando as coisas são organizadas, Deus se faz presente. Deus, Ele opera. Porque tudo tem um tempo. E aí a gente precisa olhar para esse cenário do mês de março da nossa vida e falar, eu tenho uma instrução. E a instrução é que eu preciso. E se Deus está falando de ciclo, irmão, é porque provavelmente há pessoas aqui ainda que estão vivendo aprisionadas a coisas que foram. E todas as vezes que você não romper com coisas que foram, você não vai conseguir avançar. Você vai dar um passo e vai cansar, vai dar 2 passos e vai cansar. E Deus está dizendo para nós, ei, avança, avança. Porque quando a gente fala de organização, Ele está falando, se prepara para levantar e ir. Então Deus está liberando uma palavra para o nosso mês de março, e a instrução é avança. Sai desse lugar. Sai do desânimo, sai da preguiça, sai do comodismo. Sai dessa zona de conforto e se posiciona a organizar o que é necessário. Começa a organizar o projeto, começa a organizar os estudos, começa a organizar o ministério, começa a organizar. Essa semana, sexta-feira, a gente viveu uma alegria muito grande, que foi a mudança de fase da Mirella no balé. E 11 anos ela faz balé. Ela começou com 4 anos. E esses dias nessa semana que a gente estava conversando sobre a aula que ela ia iniciar de ponta, ela falou, mãe, mas agora depois de 11 anos que eu vou estar fazendo isso, mas para que eu fiquei esse tempo todo então fazendo? E eu falei para ela, porque se esse tempo todo você não faz, você não estaria preparada para viver isso agora. Aí ela ficou me olhando, ela falou, mãe, é verdade. Porque dentro do balé, tem as fases, os níveis. E eu me lembro que assim que, quando ela fez mais ou menos uns 10 anos, 11, eu perguntei na academia se ela já podia. Falou assim, não. A fase, a modalidade de ponta, só pode ser feita a partir de 13, 14 anos, que é quando os pés estão com os ossos preparados para começar a exercer. Isso quando a criança vem desenvolvendo a estrutura do corpo dela no balé. Se ela não desenvolve, se tarda mais um pouco até que os ossos consigam alcançar. E eu falei, meu Deus, se a gente não organiza o que Deus tem para a vida dela aos 4 anos de idade, hoje, com quase 15, eu estaria tardando o projeto da vida dela. Percebe, irmãos? Então a gente precisa entender, quando Deus ele nos dá instrução sobre a promessa que Ele tem na nossa vida,
E a promessa, ela pode ser distante. A promessa é a longo prazo mesmo. Por quê? Porque para viver aquela promessa, eu preciso ter uma vida que eu vou me organizando para que ela possa condizer com aquilo que eu vou viver. E aí tem 2 anos que ela começou a fazer o profissionalizante, para com 4 anos ela ter a formação. E aí quando foi na sexta-feira, ela nervosa, e eu lá costurando os trecos lá que tinha que costurar, e olhando e costurando, olhando, e pensando nesse ano, nessa trajetória que ela vai completar 15 anos. Comecei a lembrar de todas as vezes que eu levei ela para o balé, que eu fiquei sentada lá, que eu fiquei esperando ela fazer aula. Todas as vezes que eu pensei em parar, porque quando o dinheiro aperta, a gente quer sempre cortar alguma coisa. E eu sempre decidi, não vou cortar, porque é algo que ela precisa fazer. E aí costurando a fita da sapatilha, eu fiquei entendendo a importância de uma autoridade na vida de alguém para ter uma vida organizada. E é isso que está acontecendo aqui. O que Josué está vivendo agora, o que Josué está promovendo de organização, ele não está fazendo nada além do que ele aprendeu com a autoridade dele, que foi Moisés. E eu fiquei pensando, se eu como autoridade dela tivesse desistido, Sara, no meio do caminho, hoje ela não estaria vivendo isso. Daqui a 2 anos ela não teria formação. Então é entender, no tempo que nós estamos vivendo, quem nós somos na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E aí olhar aquele momento de saber que ela estava dando início agora a uma nova fase. E eu falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me sustentou no dia que eu não estava com bem, dia que eu não queria ir, dia que eu não estava com vontade de ir, que eu não estava com vontade de sair de casa, que eu estava cansada. Mas eu entendia que eu precisava trazer organização para a vida dela, que ela só ia aprender a ser disciplinada porque eu estava sendo disciplinada. Porque a gente não ensina muitas das vezes com aquilo que a gente fala, a gente ensina com aquilo que a gente faz. Quando foi janeiro, que eu liguei para a escola, ela fez a prova em dezembro e o resultado saiu em janeiro. E eu liguei para a escola para poder renovar a matrícula, né? E eu precisava saber se ela tinha passado ou não. E foi uma alegria muito grande. Eu vi a prova, 1 hora de cada prova, do balé e do jazz. E aí, pelo zap, o rapaz falou assim, olha, ela foi aprovada, tanto no balé como no jazz. Eu falei, Senhor, muito obrigada. E aí talvez você pense, mas reprova? Reprova. Porque eles não podem avançar uma pessoa que não está pronta. E aí, quando foi agora essa semana, ela começou a fazer a aula e eu fiquei olhando. E ela chegou com o pé, na primeira aula, 50 minutos de aula, que ele teve misericórdia dela, que foi a primeira. Mãe, meu pé tá acabado. Mãe, olha a bolha. Mãe, esse dedo aqui tá doendo. Mãe, meus ossos estão doendo. Mãe, minha panturrilha tá doendo. Falei, ser forte, ser corajosa. É só a primeira aula. Sabe o que a gente precisa entender, queridos? Que pra gente chegar em algum lugar tem que ter esforço. Pra gente chegar em algum lugar tem que ter coragem. Para a gente chegar em algum lugar tem que ter organização, tem que ter planejamento de vida para saber para onde que está indo. Ela hoje só sabe para onde que ela está indo porque eu construí a ida dela com 4 anos de idade. O Daniel hoje só sabe aonde que ele ia estar porque nós construímos ele quando ele ainda era pequeno. Então você pai, você mãe, você que tem chamado, você que tem ministério, você que tem a tua área profissional, projeta onde você está e para onde que você quer ir. E comece a declarar essa palavra no mundo espiritual, como o pastor Carlos estava aqui declarando. Não é tomar posse aqui no domingo e na segunda-feira levantar com a cara da derrota para ir trabalhar.
trabalhar não é dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou acordado, eu peguei esse trem, eu peguei essa van, eu peguei esse ônibus, eu peguei esse metrô. Olha aqui para mim, Senhor, eu estou sendo forte, eu estou sendo corajoso, eu estou vindo trabalhar, Senhor Deus, mas eu acredito na organização. Olha aqui, Senhor, esse aqui é o meu projeto. Faz um projeto lá. Faz um projeto de venda, faz um projeto. O que Deus está dizendo para nós é: Josué, tu vai passar o Jordão. Como que vai passar sem organização? Não, Josué, para passar se organiza. Vai acordar amanhã, se organiza. Aleluia. Ser forte, ser corajoso. Nós temos uma promessa. Você tem uma promessa, tua casa tem uma promessa, teus filhos têm uma promessa, você tem uma promessa. E você precisa. Aí eu vou voltar lá na palavra do mês de janeiro. Quando você se posiciona sobre a autoridade, que é poder sobre alguma coisa, e você se organiza, não tem como dar errado, só tem como dar certo. Não tem como dar errado. Ao pastor Carlos entender que ele vai chegar lá na empresa amanhã, mas ele é a autoridade sobre a empresa. Aleluia. Glória a Jesus. Poder sobre. Quer ver um exemplo? A empresa está no nome da minha sogra. A empresa está no nome dela. Mas a autoridade lá é o Carlos. Por que é ele? Porque quem sabe organizar e fazer a função acontecer é ele. Entende isso, irmãos? Então você precisa entender que na tua vida você precisa se posicionar como autoridade e governar a tua vida. E deixar a tua vida ser governada pela palavra. A Sara é solteira. Tem a Marluce, que é a mãe dela, que é a autoridade sobre ela. Só que ela precisa se posicionar como autoridade da própria vida e entender o que a palavra diz respeito a ela. E ela ser organizadora. E ela ser aquela que vai governar o destino daquilo que Deus está direcionando para a vida dela. Isso é autoridade. É quando eu planto, o que Deus está dizendo aqui para Josué: onde você plantar, a planta do teu pé junto com o povo vai ser de vocês. Ele está dizendo: tenham autoridade para pisar, tenham autoridade para possuir, tenham autoridade para governar, tenham autoridade para saber quem vocês são. Aleluia. Você está entendendo? Dá glória a Deus. E a última coisa: instrução, organização. O verso 5 do capítulo 3 diz: e disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos. E eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, o Senhor dá a instrução da rota, o Senhor faz eles se organizarem com aquilo que eles vão precisar no meio da viagem para passar o Jordão. E aí, por último, o Senhor, Ele vai dizer para o povo: olha, Josué, fala para o povo se santificar, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Deus estava olhando e vendo, porque Deus é aquele que conhece o nosso coração. Deus, Ele é aquele que conhece a nossa vida. Deus é aquele que sabe o que a gente pensa. Deus, Ele sabe o que a gente sente. Então Deus está dizendo para Josué: olha, alerta o povo,
que não dá para passar o Jordão de qualquer maneira, não. A palavra eu já liberei. A forma da organização eu também já me manifestei. Agora diz para eles que não é de qualquer maneira, não. Fala para eles que tem que se santificar. Se santificar é tornar santo, é tornar separado. Deus está dizendo, fala com eles para purificar os pensamentos. Fala com eles para purificar o coração. Fala com eles para limpar o interior deles. Fala para eles se achegarem a mim. Fala para eles estar perto de mim. Fala para eles ficarem mais junto de mim. Porque se isso acontecer, eu vou fazer maravilhas. Ele está dizendo, para eu fazer maravilha depende da santificação. Não tem como provar da maravilha sem passar pela santificação. Não tem como provar da maravilha se não passar pela separação. Não tem como provar da maravilha sem ter o lugar secreto. Não tem como provar da maravilha se não tiver com o coração dobrado e disponível para Ele. Então Ele está dizendo para mim e para você, eu quero fazer maravilhas no mês de março, mas eu quero você mais perto. Eu quero fazer maravilhas no meio de vocês, mas eu quero vocês mais junto. Eu quero fazer maravilhas no meio de vocês, mas eu preciso de vocês no lugar do encontro. Entende isso? Deus, Ele quer fazer maravilhas, mas Ele quer a gente mais perto. Deus, Ele quer operar os milagres na nossa vida, mas Ele quer a gente mais junto. Estamos vivendo uma geração de pessoas que já não tive tempo. Houve uma época que eu estava assim, eu não tive tempo. Aí um dia eu recebi um confronto. E o Senhor falou, realmente você não tem tempo? Eu falei, não, Deus, é eu que não estou sabendo organizar o tempo mesmo. Sabe por quê, irmãos? A gente tem coragem de gastar tempo com um monte de coisa, mas não gasta tempo o suficiente com Deus. E o Senhor está dizendo, olha, santifica. Quando eu falo de gastar tempo, irmãos, com Deus, não é somente gastar 2 horas de joelho com a cara no pó, derramando meleca e lágrima para Ele, não. Quando a gente fala de santificar, é de se separar. É entender que no teu ambiente de trabalho tem conversa que não cabe mais para você. Se santifica lá. É entender que na escola tem ambientes que não é mais para você. Se santifica lá. É entender que tem coisa na rede social que não cabe para você. Se santifica aqui também. Isso é se santificar. A gente precisa entender aonde que a gente cabe. E alguém que tem uma vida santa não cabe em qualquer lugar. Não cabe com qualquer amizade. Não cabe com qualquer assunto. Não cabe com aquilo que está vendo. Não cabe, você não cabe. Ah, não tem A, não cabe. B, não cabe. C, não cabe. Se santifica e eu vou fazer maravilhas. Se santifica e eu vou fazer maravilhas. Deus está dizendo para nós: santifica o teu ambiente e eu vou fazer maravilhas. Santifica a tua casa, tira o que não me glorifica de lá e eu vou fazer maravilhas. Santifica o teu trabalho e eu vou fazer maravilhas. Santifica o ambiente e eu vou fazer maravilhas. Palavra para o mês de março. A instrução, o ensinamento que ele tem, a palavra de conhecimento, é que ele tem uma rota para mim e para você. E a rota se chama promessa. Passa o Jordão. Ele está dizendo, organiza.
Organiza de novo esse projeto aí. Organiza de novo aqui dentro. Organiza aqui dentro. Ser forte. Ser corajoso. É Deus que está te dando a palavra. Não é a pastora Neanda nem o pastor Carlos, não, porque a nossa palavra não tem poder nenhum. A palavra dele tem. Organiza e santifica. E vamos conhecer as maravilhas do nosso Deus. E vamos conhecer as maravilhas do nosso Deus. Quantos querem viver maravilhas? Aleluia. Deus quer fazer maravilhas por intermédio da nossa fé. Era isso que o pastor Maurício pregava nos 12 dias para o mês de março. E ele dizia: a fé vai fazer vocês alcançarem. A instrução com a fé vai fazer vocês viverem. A instrução com a fé vai fazer vocês... E eu libero hoje, vai fazer a gente passar o Jordão. Então fica de pé para a gente orar nessa noite.